Essas pessoas que, de repente, tá tentando fazer alguma coisa e não tá se identificando. De alguma forma, ela vai ter que se identificar. Ou com quem tá atendendo ela, ou com o ambiente, ou com a atividade, ou com a atmosfera que é criada na própria atividade. Algum fator positivo vai fazer ele voltar a ter essa frequência. Então, ele está falando dos estúdios, mas a gente imagina, os estúdios têm bastante aluno, tem uma frequência boa, porém, você não tem ideia de quantas pessoas vão e não voltam. Sim, Tem vários motivos. A gente está na cidade turística, tem gente que de viagem para conhecer, ou vem para criar uma experiência diferente, mas não vai ter uma rotina, mas tem todo tipo. E tem aquele que realmente não se identificou, não quis voltar. Tem gente que acha que é muito barulhento, muito barulho. Também, muito escuro. Depende da sua experiência pessoal. Muita Agora, coisa que pode no seu influenciar. primeiro contato com a Velocity, você já entrou sabendo da proposta da música, da questão da música, ou foi uma coisa assim, foi um encontro, você foi experimentar, ou alguém já te chamou, como é que foi? Cara, a primeira vez que eu olhei, o que me chamou a atenção, volta pro início da nossa conversa, sobre os hobbies que a gente tem. Quando eu entrei a primeira vez, tinha um site para você entrar, né? Como, mais ou menos como é hoje, mas era diferente um pouco. E você entrava na aula, escolhia a bike. Cara, isso, quando eu entrei, eu olhei e falei, cara, isso é maravilhoso. Porque eu associei diretamente ao cinema. Cara, eu vou entrar, posso marcar e escolher a bike que eu quero, igual eu escolho o local para assistir um filme. Cara, eu fiz essa relação na hora e adorei. Foi o que chamou a atenção. Eu não sabia o que rolava lá, que tipo de música tinha, qual era a intensidade, qual era o volume, se tinha sapatilha ou não tinha. Isso pra mim me chamou a atenção. Porque assim, eu venho da geração que é diferente, porque eu particularmente, e das pessoas com a idade próxima da minha, acima dos 50, são aquelas pessoas que usaram a máquina da datilografia e hoje tem o telefone, o smartphone. Então, olha a experiência que essas pessoas tiveram. Essas pessoas que têm a mesma idade que eu, escreveram carta à mão, foi lá no correio enviar. Hoje a gente manda e-mail. A gente pegou a época de não ter e-mail. O próprio WhatsApp também. SMS. Tem os alunos que falam, que e-mail? O que é isso, e-mail? Então, assim, isso pra mim foi maravilhoso. Nossa, achei aquilo muito legal. Quando eu entendi o que era, eu achei melhor ainda. O que eu achei que era tão legal que passou. Que de repente o aluno ele acha que não é nada demais vir marcar uma aula, escolher ali. Até hoje eu acho isso legal. Por mais que o aplicativo possa vir a travar pela demanda de frequência de pessoas ao mesmo tempo tentando utilizar nos horários que as aulas abrem. Aprendendo bike. Então, mas aí... Mas é muito até, legal. eu acho isso muito... Eu dou valor a essas coisas, porque eu vivenciei um momento que era mais desafiador. Tanto o stream de música, como o stream de TV, de filme. Nossa, toda vez que eu ligo a televisão, eu posso escolher o filme que eu quero ver. Sempre eu tô feliz com isso. Eu não paro pra pensar exatamente todo dia em relação a isso, mas eu falando agora, falei, cara, todo dia que eu ligo a TV e quero ver um filme, e a opção que eu tenho de escolher, eu sou feliz. Que eu aluguei fita cassete na locadora. Na sexta e tinha que entregar a segunda, senão eu pagava multa. Tinha isso. Tinha isso. Mas eu ficava horas pra escolher uma Muito fita, tempo, muito ou um DVD. tempo. E assim eu fico horas e escolhi errado. E acabava escolhendo errado, porque eu vou experimentar isso aqui. E o filme era ruim. Mas hoje você pode fazer isso, mas é muito mais rápido. Então, esses fatores que foram agregando. Agora, quando eu entendi que era a associação de música, o ritmo, a tecnologia para você utilizar aquilo ali, e qual é a filosofia que a aula tinha de atender, de criar experiências novas com as pessoas. Isso me agregou, assim, muito. Me pegou muito. Agora, quando eu entendi que o relacionamento ia fazer a diferença, aí que realmente ficou bem mais fácil para mim. Porque a atividade... Eu dei aula vazia, né? Dei aula de abrir a porta e não ter ninguém. Ninguém, zero. Botar música de vamos treinar. Vamos fazer o que tem que ser feito. Como teve 1, 2 e 3. Então é um processo. Quanto mais você se dedica, teoricamente, a tendência é você ter resultado. Praticamente também. Hoje tem fila de espera nas aulas. Tem, mas é um processo. Então, hoje o produto ele se vende mais. A demanda é muito maior. Então, dificilmente vai ter uma aula que não tenha ninguém. O professor pode ser desconhecido. Abriu lá o aplicativo, tem uma frequência de alunos muito alta no país todo, ele vai olhar e vai lá marcar. Sabe quem é você? Desculpa, na época que eu iniciei, embora não tenha tanto tempo assim, mas já modificou muito, não só a frequência no estúdio, o tipo de aluno que a gente tem, e a demanda, e o Brasil como um todo, no Bike Indoor mudou muito também. Então, uma atividade muito mais conhecida
do que era antes. Então as academias começaram a mudar. As academias têm atividade de aula parecida com essa. Tem uns que não estão tão preparados assim, outros que têm, mediante o objetivo dele, tem o seu preparo para que isso aconteça. Não vou julgar que é melhor, que é pior, mas tá eu no acho... crescimento. Está num crescimento. Exato, está numa fase de crescimento, num ambiente diferente de que, por exemplo, a minha aluna foi para Porto Alegre para visitar a família dela e foi numa despedida de solteiro. A despedida de solteiro foi numa aula de bike indoor, que não era nem a Veloci, era uma outra. E ali, a noiva foi, eram só meninas e tal, fez despedida de solteiro. Olha o nível de opção que tem. Você fazer uma despedida de solteiro numa aula de bike indoor. A gente olhando assim, parece nada demais. Mas para pensar, caramba, que legal. Aqui já teve algo parecido. Mas, cara, quanta opção que a gente tem que a gente pode inserir isso no exercício. Né? Hoje você pode... faz parte da vida da pessoa, né? Exato. E hoje você... minha filha foi ao cinema semana passada e a amiga dela reservou a sala de cinema para as amigas para verem o filme porque era aniversário dela. Sim. E botou um bolinho lá. E teve uma comemoração, comeram, viram o filme e terminaram a sessão. Isso acontece na Veloci, isso acontece no estúdio. Você montar uma aula fechada para um aluno, para ele promover o que ele está comemorando, aniversário, casamento, sei lá o que for. E você fazer uma atividade legal, fazer um negócio legal ali. Isso são as opções que a gente começa a perceber que não tinha no passado e hoje tem. Então, eu dou muito valor a essas opções, essas realidades novas que a gente tem. E tudo que pintar que for novo, eu vou tentar agregar. E eu acho que está muito assim, muito associado ao relacionamento que a gente tem com as pessoas. Eu acho que o relacionamento muda muito. Entender quem você está atendendo, entender o cliente. Alguns falam que eu criei o meu público. Não foi isso. Eu entendi o público que eu tinha e comecei a trabalhar em cima disso. Se adaptou a isso. E eu faço isso o tempo todo. É uma troca, né? Eu faço isso o tempo todo. Se eu for para São Paulo, eu vou fazer isso. Se for para outro país, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso o tempo todo. Que agora está no meio, não digo automático, mas faz parte da minha organização de trabalho.